Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Faz tempo que eu não posto, né? Foi mal. Bem, eu só vim pedir o seu like e comentários para me ajudar no feedback do vídeo. Bem, vamos para mais um episódio de Amor e Tempo. Bem, para começar, é melhor lembrar do porquê eu estou fazendo isso há alguns dias. Eu comprei um caderno de anotações. Isso foi para mim poder, mais uma vez, ter um lugar para poder colocar meus pensamentos e poder refletir sobre eles. No momento atual, estou tendo que lidar com o fato que estou no passado, pois bem, até agora, já faz 2 semanas, desde que eu voltei para o passado, para 2005, cerca de 26 anos no passado. Desde que eu voltei, eu venho mudando algumas das coisas do passado. Além de ter batido no Kiyomasa e ter evitado que eu e meus amigos nos tornássemos as putas do Kiyomasa. Só isso já foi uma grande mudança, mas sinceramente, não é algo que eu me importe. Para mim, as melhores mudanças que eu estive fazendo foram ter melhorado minha relação com a Ina, e também ter criado uma boa amizade com a Ina. Bem, eu e a Ina acabamos nos tornamos muito mais próximos do que originalmente éramos. Chegando ao ponto em que até nos beijamos. Estávamos em um passeio por um parque e acabou que o clima ficou bom e acabou rolando um beijo. Para mim, sim, foi algo muito bom, mas não tanto quanto deve ter sido para a Ina. Afinal, ela ainda é uma garota de 14 anos, enquanto eu tenho a experiência de um homem de 40 anos. Mesmo no meu corpo atual, eu tenho todas as experiências da minha vida no futuro original em relação a Emma. Eu venho querendo apenas desenvolver uma relação de amizade próxima com ela. Como estou em 2005, o namorado de Emma, Draken Okuen Ryugujin, ainda está vivo, e também eu estou namorando a Ina. Com base nisso, não tenho por que querer criar um relacionamento romântico com a Emma, mas ainda assim, eu quero ficar próximo dela, já que não posso simplesmente apagar meus sentimentos pela Emma. Ainda mais que éramos casados e tínhamos 2 filhos, meus filhos. Desde que voltei para cá e comecei a mudar as coisas, eu acabei tendo vários sonhos envolvendo Ina e Shinichiro. Sinceramente, sempre que penso que nunca mais poderei ver meus filhos, eu fico triste, mas desde que eu percebi minha situação, eu já sabia que isso era uma alternativa inevitável. Takemichi acabou parando de escrever. Seus olhos começaram a lacrimejar conforme ele lembrava de seus 2 filhos com Emma. Quando Takemichi iria voltar a escrever, um despertador acabou tocando, chamando a atenção de Takemichi. Após suspirar, Takemichi fechou seu diário e logo ele saiu de cima do parapeito da janela e logo ele colocou o diário na sua mesa de trabalho. Bem, não adianta pensar muito sobre isso. Infelizmente as coisas não podem voltar. Agora, eu só tenho que criar um futuro melhor que o meu original. Ai, espero conseguir. Takemichi soltou um suspiro com aquilo, mas ele logo tirou sua roupa, ficando apenas de cueca. O Anagaki foi até o espelho de corpo que ele tinha grudado na porta do quarto dele. Ao olhar para o seu reflexo, Takemichi deu uma olhada para o seu corpo que, após 2 semanas de treino relativamente rigoroso, estava um pouco mais atlético com alguns músculos. O cabelo dele também estava um pouco maior, chegando até ao meio da nuca. Que bom que eu tenho um biotipo que se desenvolve de forma mais rápida. Se bem que eu também meti o louco e fiquei treinando que nem um maluco para recuperar meu físico mais musculoso, mas de forma que não seja estranho para minha idade. Após ficar examinando seu corpo por mais alguns segundos, Takemichi acabou saindo do quarto e logo ele foi para o banheiro e foi tomar um banho e fazer suas higienes. Depois de terminar suas higienes matinais, ele colocou seu uniforme e logo ele foi para o andar de baixo para fazer o café da manhã. Como é bom saber como fazer meu próprio café da manhã. Ficar comendo só cereal e outras coisas realmente não me fez bem de forma geral na linha do tempo original. Takemichi soltou uma risada constrangida enquanto se lembrava de como era o café da manhã dele no passado original. Enquanto Takemichi estava fazendo o café da manhã, do lado de fora da casa, alguém estava se aproximando do café enquanto cantarolava. Ao chegar na porta, a pessoa bateu na porta e logo ela ouviu os passos do Takemichi indo até a porta. Quando Anagaki abriu a porta, ele acabou ficando surpresa ao ver que a pessoa era Hinata, esta que logo deu um sorriso para seu namorado. Takemichi: ah, Ina, o que você tá fazendo aqui? Ina:
Ah, eu só vim visitar mesmo. Você já foi algumas vezes em casa, então era justo eu vir também. Takemichi. Ah, sem beijo de bom dia. Hinata acabou soltando uma risada com o comentário do Takemichi, mas ela logo foi até ele e deu um beijo em seu namorado, que acabou resultando nela sendo abraçada pelo Takemichi e os dois se beijando por alguns segundos, até que eles se separaram dando um sorriso um para o outro. Ina, eu adoro te beijar, mas ainda é um pouco vergonhoso. Takemichi, realmente, mas logo você se acostuma com isso. Eu fiz o café da manhã. Que tomar? Ina, opa, vamos lá. Eu acabei esquecendo de comer antes de sair de casa. Takemichi, ah, o que aconteceu com a Ina responsável? Ina, foi dar uma saída, afinal, ela tem um namorado que adora mimar ela. O comentário da Ina, junto com ela se curvando para frente com os braços atrás das costas, acabaram fazendo Takemichi soltar uma risada. Quando os dois entraram na casa, Hinata deixou sua bolsa na sala e logo ela foi até a cozinha da sala de jantar, onde o Takemichi estava colocando o café da manhã. Ina, que cheiro bom. Acho que vou ser a esposa muito feliz, Takemichi. Se depender de mim, vai ser a mais feliz, Ina. E se eu quisesse começar a morar aqui, você aceitaria? Takemichi, eba. Calma lá, Ina, eu te amo, mas dá uma freada. Ai, Ina. Eu só tô brincando. Mesmo se eu quisesse eu não poderia, meus pais não iam deixar. Takemichi, o que eu tenho que fazer para o seu pai largar do meu pé? Ina, poderia começar tirando essa tinta do cabelo e parando de banca o delinquente, Takemichi, mas nem ferrando, Ina. Então pode ir esquecendo ter algo mais sério comigo. Meu pai não vai tirar o olho de você. Enquanto falava, Hinata olhou para o lado enquanto falava com um tom mais debochado e assobiava no final, fazendo Takemichi ficar com uma gota atrás da cabeça. Desde que eu comecei a investir mais ainda no meu relacionamento com a Ina, ela ter se tornado uma garota mais soltar e brincalhona comigo. Apesar de gostar de como ela está mais feliz agora do que eu me lembro, às vezes é difícil acompanhar ela. Enquanto pensava sobre as mudanças de Ina, Takemichi se sentou à mesa junto à sua namorada. Após agradecerem pela comida, Takemichi e Hinata logo começaram a comer o café da manhã. Ina, Nagaki, por que você começou a acordar cedo? Sem querer ofender, mas é um pouco estranho essa mudança, Takemichi. Bem, acontece que eu tava querendo melhorar minha qualidade de vida, saber fazer alguns exercícios e atividades matinais, então comecei a acordar cedo para fazer essas coisas, Ina. Nossa, se você não fosse um delinquente, você seria o homem-ideia que meu pai quer pra mim. Takemichi ficou com mais uma gota atrás da cabeça ouvindo aquilo, enquanto a Ina ficou olhando com uma poker face para ela. Takemichi, isso machuca, Ina. Quem não gosta de delinquentes é o meu pai. Eu adoro você assim. Só fiquei surpreso com as suas habilidades de combater recém-adquiridas. Takemichi, você não vai me deixar em paz até descobrir desde quando eu sei luta, né? Ina, não. Takemichi soltou uma risada constrangida com a sua namorada olhando para ele com um olhar poker face e um sorriso brincalhão. Takemichi, se você não vira uma detetive no futuro, eu fico triste, Ina. Eu sempre quis ser enfermeira, mas acho que seria bom ser uma detetive. Takemichi, uma enfermaria. Eu gosta de ser tratado por uma enfermeira tão bela assim, Ina. Seu engraçadinho, mas quem saber. Takemichi acabou arregalando os olhos com a Ina, virando o rosto enquanto falava com um tom um pouco provocativo. Meu Deus, eu não acredito que tô dando ideia assim. Eu vou acabar virando uma pervertida assim. Ina estava internamente envergonhada com o que ela falou, enquanto estava pensando naquilo. Após terminarem de comer, Ina acabou ajudando Takemichi a lavar a louça e logo os dois saíram da casa e foram para a escola, usando a bicicleta do Takemichi. Ina, Nagaki, você tem planos pro sábado? Takemichi, nenhum plano, porque quer ir em um encontro? Ina, era pra eu ter feito o convite, seu idiota. Takemichi, desculpa amor. Ina ficou emburrada, cruzando os braços e virando o rosto com as bochechas infladas, o que fez o Takemichi soltar uma risadinha com a reação da sua namorada. Takemichi parou a bicicleta e logo ele se virou para Ina, dando um beijo na bochecha dela.
Takemichi, desculpa, para onde você quer ir no nosso encontro? Ina, quero ir ver aquele filme que saiu há 2 semanas, Takemichi. Pode deixar que eu vou dar o melhor encontro possível. Ina. É bom mesmo. Ina deu um abraço no Takemichi e encostou sua cabeça nas costas do Anagaki. Este que sorriu e logo ele voltou a pedalar em direção à escola. Ao chegarem na escola, Ina acabou indo na frente para dentro da escola, enquanto o Takemichi foi para onde ficavam as bicicletas e deixou a dele lá, antes de ir para dentro da escola. Quando Takemichi entrou na escola, ele logo de cara viu seus amigos na entrada, colocando seus tênis nos armários. Akun acabou sendo o primeiro que notou a entrada do Takemichi. Akun. Bom dia, Takemichi. E aí pessoal, o comentário do Takemichi fez seus outros amigos olharem para ele, o que fez o Kazushi ir até o Takemichi enquanto seguravam o livro. Este que logo entregou para o Takemichi, que logo pegou ele vendo que era uma revista de moda. Takemichi, pra que isso? Kazushi, eu tava olhando essa revista para a gente ver como poderia ser o uniforme da nossa gangue. Takemichi, Kazushi, eu já disse que isso de gangue não vai rolar, apesar de gosta de bancar o delinquente. Eu não quero me envolver com nenhuma gangue. Kazushi, qual é, cara? Com você tenho certeza que vamos conseguir fazer uma gangue bem forte. Desde que você deu uma surra no Kiyomasa, os nossos colegas começaram a nos respeitar. Takemichi, pra começar, que é sacanagem você manda uma dessas na minha frente. Parece que eu só sou seu amigo porque sei luta. Segundo que, eu não sou babá de ninguém para ficar lidando com as brigas dos outros. Se vocês querem fazer uma gangue, primeiro tem que aprender a se defender sozinhos, já que nem sempre eu vou estar com você. Akun, o que ele falou, infelizmente, é verdade. Não adianta nada a gente fazer uma gangue se a gente é uns lixos quando se trata de lutas. Se não fosse pelo Takemichi, a gente teria tomado uma surra do Kiyomasa e os homens dele. Takuya, isso é verdade. A gente não é exatamente bons lutadores, então seria melhor a gente aprender a luta antes de querer fazer qualquer coisa que envolva criar uma gangue. Kazushi. Poxa cara, Takemichi acabou soltando uma risada com Kazushi aparecendo murchar com os comentários dele e dos seus amigos. Desde que eu acidentalmente mostrei minhas habilidades de Muay Thai, o Kazushi começou com essa ideia de criar uma gangue. Honestamente, se fosse o meu eu do passado, é bem provável que eu fosse aceitar essa ideia. Mas, sinceramente, a ideia de ter uma gangue é algo que me deixa bem incomodado. Ainda mais quando lembro que a Ina acabou morrendo em um ataque da Kandomanji. Takemichi acabou apertando um pouco a sua mão, enquanto se lembrava do que aconteceu no futuro, quando ele tinha 25 anos. Enquanto estavam distraídos, Takemichi e os outros acabaram não notando a aproximação de 2 pessoas. Uma das pessoas era um garoto de estatura alta com uma figura aparentemente musculosa, o cabelo bem curto com listras loiras nas laterais e olhos castanhos, vestindo com um casaco preto fechado e com a gola levantada. Assim que ele chegou perto do grupo do Takemichi, ele acabou chutando o Akun, que foi com tudo para frente, pegando o Takemichi de surpresa e assustando os outros 3. Takemichi, ô maluco, que merda foi essa? Parece que você tem marra mesmo, seu pirralho de merda. Kazushi, puta merda, é o Shomi. Kazushi ficou aterrorizado ao reconhecer o garoto que estava à sua frente. Antes que pudesse entender aquela situação, Takemichi acabou sendo atacado pelo Shomi. Este que desferiu um chute com tudo no Anagaki, que teve que empurrar o Akun para conseguir bloquear o golpe, que ainda assim fez ele sentir um pouco de dor. Shomi, ei, parece que não era mentira mesmo. Você realmente tem um bom instinto, Takemichi. Tá falando do que o seu maluco? Shomi, eu fiquei sabendo que um moleque do 2º ano tinha dado uma surra no Kiyomasa e companhia, mas não achei que fosse verdade. Mas parece que eu tava errado. Shomi deu uma risada um pouco sádica enquanto se afastava do Takemichi, que ficou em alerta da mesma forma. Shomi, diz aí, moleque, tá em alguma gangue? Takemichi, não, e nem pretendo entrar em nenhuma. Shomi, ei, você não é o tipo de cara que vai ficar parado. Tenho certeza que logo vai entrar em alguma gangue, mas se não entrar, pode ter certeza que eu vou voltar e te levar para a minha gangue.
Vamos, Suncho, Suncho. Certo após aquilo, Shomi Suncho, que era um garoto alto de olhos verdes, que estava com o corpo todo coberto por roupas pretas e com uma máscara preta, logo saíram da escola. Takemichi, Akon, você tá bem? Akon, tu sim, só com um pouco de dor nas costas. Qual é a daquele cara? Kazushi. Ele se chama Shomi. Ele é um delinquente muito forte que nunca fica parado em uma gangue. Pelos rumores, ele é um cara maluco que gosta de lutas e de fazer seus oponentes sofrerem. Takemichi. E parece que eu tô na mira dele. Kazushi. Takemichi, isso é perigoso. Aquele cara é muito perigoso. Quase todo mundo que ficou na mira dele quase nunca voltou inteiro. Takemichi ficou como uma expressão séria olhando para trás, mas ele logo soltou um suspiro ficando com a sua guarda mais baixa. Esqueci que nessa época, alguns delinquentes eram como cães que buscam alguns inimigos para poder lutar. É melhor eu realmente me abster de lutar contra as pessoas para não ficar na mira desses cães. Takemichi, bem, vamos deixar isso de lado. A gente já perdeu tempo demais aqui. Vamos para a sala, Akon. Pois eu não tô a fim de tomar uma bronca do professor após aqueles comentários. O grupo foi para a sala de aula. O dia de aula acabou sendo bem normal, sem nada de especial, mas durante o dia, Takemichi acabou percebendo que Takuya estava nervoso com algo, o que chamou a atenção do Anagaki. Quando chegou o período do intervalo, Takemichi acabou chamando Takuya e acabou indo até uma outra área da escola. Takuya, o que foi, Takemichi? Takemichi, o que tá acontecendo com você, cara? Você está muito estranho desde de manhã, Takuya. Ah, não foi nada, cara, eu só tô pensando em umas coisas que estão acontecendo lá em casa. Takemichi, você tá mentindo. Takuya acabou ficando surpreso com aquele comentário do Takemichi, ainda mais vendo como o Anagaki estava sério enquanto olhava fixamente para o Takuya. Takemichi, fala logo, o que foi que aconteceu? Takuya, é sério, cara, não aconteceu nada demais, Takemichi. Tá bom. Quando Takuya ficou um pouco aliviado pelo Takemichi ter largado do pé dele, ele acabou se assustando quando Takemichi colocou a mão no ombro dele. Takemichi, mas não espere que eu ajude quando algo acontecer com você. Aquele comentário acabou sendo um choque para Takuya, que arregalou os olhos enquanto ouvia os passos do Takemichi se afastando dele. Antes que o Anagaki pudesse se afastar muito, ele acabou sendo chamado pelo Takuya. Após aquilo, Takuya acabou contando para Takemichi que há alguns dias atrás, Kiyomasa e seus capangas acabaram encurralando o Takuya e acabaram dando uma surra do Takuya. Além disso, Kiyomasa acabou fazendo Takuya sua putinha e vinha fazendo ele ter que lutar contra alguns outros alunos da escola, explicando o porquê do garoto aparecer várias vezes com o corpo machucado. Takuya não havia contado nada antes, porque tinha medo que seus amigos se machucassem tentando ajudar ele. Enquanto ouvia a explicação de Takuya, Takemichi acabou ficando encostado em uma parede, apenas ouvindo a história do Takuya. Por conta dos hábitos de quando ele era adulto, Takemichi acabou tendo alguns reflexos de querer fumar, mas por não ter cigarros com ele, ele acabou apenas iniciando o movimento, mas não dando continuidade a ele. Takuya, foi isso. Hoje à tarde, eu vou ter que enfrentar mais um dos caras do Kiyomasa. Takemichi, entendi. Takuya acabou olhando um pouco para o Takemichi, vendo que o Anagaki estava olhando seriamente para o céu. Takuya, ei, Takemichi, o que você está pensando? Takemichi, ok, eu vou no seu lugar. Takuya, o quê? Pera lá, Takemichi, eu sei que você é forte, mas você não poder ir lá, vai ter muitos caras do Kiyomasa. Takemichi, eu sei, mas não ligo, uns 10 ou 100 moleques do ensino médio, não vão ser o suficiente para me fazer ficar com medo. Takuya acabou ficando em choque com aquele comentário do Takemichi. Antes que qualquer um dos garotos pudesse falar mais alguma coisa, eles acabaram ouvindo alguém correndo em direção deles. Seu cuzão do caralho.
Quando Takemichi e Takuya olharam para o lado, eles logo viram Emma deslizando e aparecendo no campo de visão deles, antes dela começar a correr em direção ao Takemichi, saltando na direção dele e acertando um chute duplo no rosto do Anagaki, lançando ele para longe e deixando Takuya confuso e com uma gota atrás da cabeça. Emma, seu merda, como ousa me deixar plantada em frente à sorveteria por mais de uma hora? Takemichi acabou se levantando, ficando sentado, olhando para Emma enquanto estava com a mão no nariz sangrando. Ao olhar para Asano, Takemichi se lembrou que havia combinado de se encontrar com a Emma. Ah, eu esqueci que a Emma é muito tilta em ser deixada na mão em quase qualquer coisa. É melhor não esquecer disso mais, senão posso acabar ficando com o nariz quebrado com frequência. Takemichi. Ah, foi mal, Emma, eu acabei tendo que resolver umas coisas e acabei esquecendo. Emma. Ah, Ari. Seu moleque de uma figa. Emma soltou um longo suspiro com aquele comentário, mas logo Emma acabou olhando para o Takuya. Após alguns segundos, Emma acabou ficando surpresa ao reconhecer o garoto. Emma. Ah, é o Yamamoto, o que cê tá fazendo aqui? Cê não tem uma luta hoje? Takuya. Ah, mas, Emma. O que foi o moleque? Tá parecendo uma britadeira, Takemichi. Você conhece o Takuya? Emma. Ah, mais ou menos, eu só vi ele em uma festa que teve uns 2 dias atrás. Ele tava servindo as bebidas pro pessoal. Pera, você conhece ele? Takemichi. Sim, ele é um velho amigo meu. Emma ficou surpresa com aquele comentário, mas ela logo soltou uma risada com aquilo, o que chamou a atenção do Anagaki. Takemichi. O que foi? Emma. Nada não, acabei de lembrar de um lance, mas nada que eu vá contar para você, Takemichi. Cretina, Emma. Ah, isso que dá me deixar plantada por mais de uma hora, Takemichi. Ai. Bem, acho que dá para a gente ir até a sorveteria antes de ir até o Kiyomasa. Emma. Ah? Como assim? Takemichi. No caminho, eu te conto, vamos logo. Ah, Takuya, não precisa se preocupar que eu resolvo as coisas. Enquanto falava Takemichi, ele se levantou e acabou limpando o nariz dele. Takemichi e Emma logo saíram do local, enquanto o Anagaki acenava para o Takuya, deixando o garoto sozinho no local e confuso. Algum tempo depois, Takemichi e Emma estavam indo em direção à sorveteria. Durante o caminho, Takemichi acabou contando para Emma tudo o que havia acontecido entre ele e o Kiyomasa, deixando Emma surpresa e fazendo ela começar uma sequência de zoações tanto em direção ao Takemichi quanto para o Kiyomasa, principalmente para o segundo. Takemichi. Cruz credo, já me arrependi de falar pra você sobre isso, Emma. Ah, você queria o quê? Tu é mais magro que um palito, tava com um cabelo parecendo um ninho de ave. Eu vou zoar e foda-se. Ah, Takemichi. Ai, porque eu sou seu amigo ainda. Emma. Porque você me amar, Takemichi. Ah, vontade de socar tua cara. Emma acabou soltando uma risada com aquilo, fazendo Takemichi suspirar, mas ele logo sorriu para Asano, que ainda estava fazendo algumas brincadeiras. Poucos minutos depois, Emma e Takemichi já haviam pego os sorvetes deles e no momento, eles estavam indo em direção ao local onde Takuya teria ido originalmente. Emma. Então você tá indo bater no Kiyomasa? Takemichi. Eu tava pensando em só tentar conversar, mas se não tiver jeito, vamos no bom e velho soco na cara. Emma. Ah, bem, você pelo menos quer conversar primeiro com eles. Não é que nem meu namorado que quer resolver tudo no soco. Takemichi. E como vai o seu relacionamento? Emma. Ah. Aquela bosta saber. O Draken ainda não presta lá muita atenção em mim e focar muito no meu irmão. Takemichi. Nossa, algo me diz que se eu fosse seu namorado, eu teria levado uma voadora por isso. Emma. Ei. Talvez, mas eu não pretendo terminar com o Draken, apesar de um cara mais duro que aço no amor. Ele ainda é alguém que eu gosto bastante, mas é difícil ser tão ignorada. Takemichi. Talvez, você tenha que ser um pouco mais ousada. Emma. Meu irmão, eu tô quase roubando o motor dele para ver se ele presta atenção em mim. Ou eu também podia pegar o casaco dele. Takemichi acabou soltando uma risada, ouvindo o comentário da Emma, que fez ele se lembrar como em uma magia no futuro, na linha do tempo original dele, em que ela parecia uma criança birrenta às vezes.
Alguns minutos depois, os dois chegaram no local em que Kiyomasa fazia suas lutas. Ao chegarem no local, eles logo viram uma multidão de alunos do terceiro ano. Eu lembro disso, no dia que quem era ser pra espancado era eu, já que era o mais resistente, então eu muitas vezes era o que mais era escolhido para lutar aqui. Enquanto Takemichi estava pensando na época em que participava daquelas lutas, ele acabou ouvindo alguns comentários dos presentes no local. Ah, mas que saco, quando que aquele merda do Yamamoto vai aparecer nessa merda? Ele teve ter arregado. Ele não teria coragem. Ele saber que o Kiyomasa vai espancar ele caso falte um das lutas. Ah, ele é um cagão mesmo. Bem, pelo menos é muito agradável ver ele apanhando Takemichi. Acabou soltando um suspiro com aqueles comentários, mas ele apenas revirou os olhos e terminou o sorvete dele, antes de ir um pouco mais rápido, chamando a atenção da Emma, que logo foi atrás do seu amigo. Na parte mais embaixo do local, onde seria a arena das lutas, Kiyomasa estava ao lado de um garoto um pouco mais baixo e com o cabelo raspado, além de usar o mesmo uniforme do Kiyomasa. Onde é que tá aquele merdinha? Ele tá me fazendo perder uma boa grana que teria com esse massacre. Kiyomasa acabou jogando o cigarro que estava fumando no chão e logo ele pisou no cigarro, enquanto resmungava. Quando Kiyomasa olhou para a multidão para falar algo, ele acabou ficando em choque ao ver Takemichi descendo as escadas. Kiyomasa, o que? Takemichi, opa. Ei, Kiyomasa, fiquei sabendo que um amigo estava sendo intimidado por você, isso é verdade? Quando Takemichi parou na frente do Kiyomasa, com Emma logo atrás dele, os outros garotos presentes acabaram ficando surpresos, principalmente ao ver que o Kiyomasa estava nervoso com a presença do Takemichi. Kiyomasa, o que você tá fazendo aqui? Takemichi, ué, meu amigo tava com problema, então eu tô aqui para ajudar com o problema dele. Então fala aí, por que você tava usando meu amigo como saco de pancadas? Kiyomasa, isso não é da sua conta, é melhor sair daqui antes que acabe virando mais um dos nossos sacos de pancadas. Emma, palavras fortes, Takemichi, mas sem valor. Kiyomasa e os outros garotos ficaram confusos com aquele comentário da Emma e do Takemichi. Kiyomasa, o que você quer dizer? Takemichi, qual é, Kiyomasa? Você sabe bem que eu não vou perder só por ter mais pessoas aqui. Existe uma diferença entre ter habilidades de luta e ter uma quantidade grande de pessoas. Apesar de todo mundo aqui dar por volta de umas 20 pessoas, tirando você e o companheiro Ai do seu lado que tem uma certa experiência, todos não passam de delinquentes que só batem confiando na pura força física. Aquele comentário acabou fazendo todo mundo ficou irritado pelo comentário ter acertado no ego deles. Emma acabou soltando uma risada com o comentário do Takemichi. Como é seu merdinha? O garoto ao lado do Kiyomasa, por estar irritado, acabou avançando em direção ao Takemichi, desferindo um soco na direção do rosto dele. Em uma sequência rápida de ações, Takemichi, ao ver o ataque, retirou a mão direita do bolso, em seguida desviou do soco e em resposta contra-atacou, acertando um golpe rápido na traqueia do garoto, o fazendo cair inconsciente no chão. Quando todos puderam raciocinar sobre o que havia acontecido, eles ficaram em choque com o ocorrido, especialmente Emma, que foi quem melhor pôde ver o que havia acontecido. Tá que pariu, ele conseguiu cortar o suprimento de oxigênio daquele cara. Puta merda, eu sabia que ele sabia lutar, mas não nesse ponto. Emma estava chocada com o que ela acabou de ver, assim como todos os outros, enquanto o próprio Takemichi estava indiferente sobre aquilo. Takemichi, voltando ao assunto. Eu tô aqui para deixar claro que eu não tô aqui para arrumar briga. Emma, meio tarde, tu meteu com um maluco ali. Takemichi, calada moça. Emma, Takemichi, eu apenas quero que deixe o Takuya em paz. Como ele é meu amigo, mesmo sendo um panaca, eu ainda tenho que cuidar dele e dos outros três. Caso você continue a querer atormentar meus amigos, eu vou ter que recorrer a métodos mais violentos. Emma acabou ficando surpresa ao sentir que Takemichi estava sutilmente liberando uma intenção agressiva, mas que junto era uma intenção que parecia ser de alguém que estava querendo proteger algo.
Ele parece o Shunichiro, estranho, as intenções dele são exatamente iguais, é como se fossem a mesma pessoa. Aquele pensamento de Emma acabou deixando Asano incomoda e com um certo mal-estar, ainda mais ao ver o vulto ao lado de Takemichi. Takemichi, vai querer brigar comigo? Ou vai deixar o Takuya e os outros em paz? Kiyomasa ficou intimidado com o olhar que o Takemichi estava direcionando para ele, algo que foi notado pela Emma. Vendo como todos estavam olhando para ele, Kiyomasa acabou sendo tomado pela raiva de como Takemichi estava agindo com ele e de como as pessoas estavam olhando para ele. Kiyomasa, seu filho da puta. Não ache que é superior a mim. Kiyomasa avançou em direção ao Takemichi e desferiu um soco em direção ao Takemichi. Este que desviou do primeiro golpe, do segundo, do terceiro e do quarto. Kiyomasa continuou a socar em direção ao Takemichi, que estava desviando de todos os golpes enquanto ia para trás. Emma, que estava vendo aquele confronto, ficou surpresa ao ver que mesmo que Kiyomasa estivesse desferindo alguns japs e estava se movendo em uma velocidade alta, Takemichi não parecia ter qualquer dificuldade e estava desviando facilmente dos golpes. Quando estava chegando perto das escadas, Takemichi, ao perceber onde estava, ele rapidamente bloqueou o soco do Kiyomasa com o ombro. E antes que o delinquente pudesse reagir, Takemichi girou e acertou um diretor de direita em direção ao rosto de Kiyomasa, acertando o rosto do garoto que, ao ter seu nariz acertado, acabou caindo no chão com tudo, com o nariz sangrando e nocauteado. Takemichi, foi mal. Seria perigoso caso ficássemos mais próximos daquela escada. Takemichi acabou ficando com uma gota atrás da cabeça ao perceber que Kiyomasa estava inconsciente, o que causou a risada da Emma, que se aproximava do Takemichi. Emma, você é um cara bem estranho, sabia? Takemichi, foi mal, às vezes eu faço as coisas sem querer. Emma, eu tô vendo, quem é que dá uma surra em alguém e depois falam essas coisas? Tu é uma figura mesmo. Takemichi acabou ficando envergonhado com aquele comentário da Emma, enquanto os outros presentes estavam em choque com tudo que eles viram em poucos minutos. Após aquele ocorrido, Takemichi e Emma acabaram indo embora. A dupla acabou indo até um fliperama, onde eles acabaram passando a tarde jogando. Quando estava chegando perto das 5 da tarde, Takemichi levou a Emma para casa, onde eles acabaram tirando mais uma selfie juntos, já que havia virado uma tradição deles. Após deixar a Emma casa, Takemichi logo foi embora do local. Bem, mesmo que não seja mais a mesma relação de antes, a gente ainda tá próximo. Acho que eu poderia tentar ajudar a Emma na vida amorosa dela. Afinal, eu tenho a Ina agora, então não tem por que ficar esperando que ela termine com o Draken. Falando nisso, como será que é o Draken nessa época? Enquanto pensava naquela questão, Takemichi acabou parando no parque perto da casa da Ina. Ele foi até o balanço e depois de deixar sua bicicleta ao lado do balanço, Takemichi se sentou em um dos balanços e começou a balançar devagar. Pelo que eu lembro das coisas que a Ina falava do Draken quando éramos namorados. Drake era um cara legal e bem maduro, mas ele ficava mais com o irmão da Emma por algum motivo. Mickey, espera aí. A Emma disse que o Mickey mudou de personalidade quando o Drake morreu. Será que o Draken sabia que o Mickey poderia se tornar alguém ruim, e ele decidiu ficar mais ao lado dele, para que o Mickey não virasse outra pessoa? Enquanto Takemichi pensava naquele assunto, mas ele acabou soltando uma risada ao pensar que aquilo era meio maluco. Acho que tu doido, não é como se o Draken pudesse realmente ver o futuro. Bem, acho que o Mickey só não conseguiu lidar bem com a morte do Draken, e algo mais deve ter acontecido. Enquanto estava pensando naquela questão, a mente de Takemichi acabou viajando novamente para o tempo em que ele estava casado com a Emma. Na época em que estava Takemichi e Emma estavam juntos, na linha do tempo original, quando ambos tinham 28 anos. Em um dia em que ambos estavam na casa deles, após terem voltar para a casa depois de uma festa. Eles haviam pedido uma pizza e estavam na sala esperando a comida chegar, enquanto eles estavam assistindo um filme. Durante o filme, Emma acabou comentando como ela sentia falta da época que era criança e estava vivendo com seu irmão. Takemichi, ele era tão diferente assim. Emma,
Bem, só imagina como é viver com um garoto que adorava chutar os outros e parecia estar ligado no 220. Nossa infância era muito agitada, o Manjiro era um garoto muito gentil e amigável. Ele levava ao pé da letra o lema: amigo que é amigo chegar na voadora, Takemichi. Ah, acho que sei de onde você tira o seu jeito, Emma. Ei, Takemichi, mas, saber, eu não consigo ver o Manjiro dessa forma, Emma. Você não tá errado. Infelizmente o Manjiro mudou muito. Sempre que eu lembro de como ele era e de como ele ficou hoje em dia, meu coração sempre aperta. Eu queria só que ele voltasse a ser como era quando éramos mais jovens. Emma acabou soltando um suspiro imensa em suas lembranças, o que fez ela se deitar no colo do Takemichi, que em resposta colocou a mão no cabelo dela e começou a fazer carinho. Emma, ei, eu não sou uma criança, Takemichi. Isso tira o fato que eu posso fazer carinho em você. Emma, ah, não, valeu por continuar comigo. Eu ainda sinto medo de te perder. Eu ainda não superei bem a morte da Ina. E você saber, Takemichi, eu sei, mas não precisa se preocupar. Você não tem nada a ver com as coisas que o Manjiro fez, Emma. Às vezes eu me pergunto se o próprio Manjiro sabe o que está fazendo. Takemichi, Emma, eu não sei bem, mas quando vejo as notícias das coisas que o Manjiro andou fazendo, e até mesmo quando eu vivi com ele ainda, sei lá, eu só conseguia ver uma marionete, uma pessoa sem vontade ou vida em seus olhos. Quando olhava para o Manjiro, era como se ele já estivesse morto e alguém estivesse usando o corpo dele para fazer seus planos. Takemichi ficou surpreso com aquela informação, ainda mais com a Emma olhando para a TV com um olhar ainda mais perdido em seus pensamentos. Enquanto se lembravam daquele momento, Takemichi acabou ficando mais pensativo com aquilo. Ele estava tendo esses pensamentos por conta de um momento de alguns dias antes, onde Emma acabou mostrando uma imagem do Manjiro naquela época, onde ele tinha um sorriso no rosto e um olhar com muita vida. Talvez a Emma não estivesse tão errada. Talvez a morte de Draken tenha sido apenas o gatilho original. Então quem poderia ter sido a pessoa responsável pela manipulação? Bem, acho que não é algo que eu vou precisar ficar pensando muito nisso. Infelizmente eu não tenho contador diretor com o Manjiro e o Draken para tentar entender isso, enquanto estava pensando naquela questão. Takemichi acabou não notando a presença de alguém nas costas dele, indo na direção do Takemichi. Enquanto isso, na casa da Ina, ela estava em seu quarto terminando de fazer sua lição de casa. Quando ela terminou, alguns minutos depois, ela acabou se espreguiçando um pouco enquanto pensava um pouco sobre o Takemichi, ficando um pouco corada. Ari. Porque ele tinha que ficar tão confiante? Eu tô amando que ele tá mais confiante sendo tão assertivo comigo, mas isso tá me fazendo ter uma confusão de sentimentos. Eu até tô virando uma pervertida, mas ele não parece não ter gostado. Hinata ficou um pouco corada ao pensar no flerte que ela fez com Takemichi na manhã daquele dia. Aquela lembrança foi como um gatilho para fazer Ina ficar envergonhada de novo, mas devido à posição dela, Hinata quase caiu da cadeira, fazendo ela quase ter uma parada cardíaca ao tentar não cair. Após tomar um banho, Ina acabou voltando para o quarto dela, onde ela se sentou na cama dela e acabou pegando seu celular para mandar uma mensagem para o Takemichi. Ina se deixou na cama e colocou o celular em cima do peito dela. Sendo honesta, agora que eu penso um pouco sobre como minha relação está com Takemichi, é realmente um pouco estranho como ele mudou em pouco tempo, mas não parece ser algo tão diferente do normal dele. Mas ele parece tão maduro agora que chega a ser um pouco estranho. Enquanto pensava, a porta do quarto da Ina acabou abrindo, fazendo ela olhar para ela e ver seu irmão mais novo, Naoto, entrando no quarto. Hinata. Naoto, o que foi? Naoto. Mana, isso chegou para você. Naoto foi até sua irmã e deu uma caixa para ela. Ao pegar a caixa, Hinata ficou confusa com aquela caixa. Logo ela se sentou e rasgou o pacote, vendo que era uma caixa de joias. Ao abrir a caixa, ela viu que havia um colar de corrente prata com um pingente na forma de